de 1 Tessalonicenses, mais para o final da Bíblia, né? Ainda não tanto, mais para o final da Bíblia, mas vamos falar de algo que é o final da história, que é a espera da chegada. 1 Tessalonicenses capítulo 5, os versos de 1 a 11, na espera da chegada. Acompanhe comigo aí a leitura, está no nosso telão também, que diz o seguinte: não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente, como ladrão à noite. Quando as pessoas disserem, tudo está em paz e seguro, então o desastre lhes sobrevirá tão repentinamente, como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas, e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão, porque todos vocês são filhos da luz e do dia, não pertencemos à escuridão e à noite. Portanto, fiquem atentos, não durmam como os outros, permaneçam atentos e sejam sóbrios. À noite as pessoas dormem e os bêbados se embriagam, mas nós que vivemos na luz devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. Porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Cristo morreu por nós, para que quer estejamos despertos, quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros, como tem feito. Amém? Irmãos, texto de Tessalonicenses, este texto é um dos clássicos sobre a vinda de Jesus. Junto ali com o capítulo 4, a partir do verso 13, nós temos o termo parúsia, que é vinda, descida, chegada, e agora temos aqui essa parúsia um pouco mais relatada, chamada de o dia do Senhor. E esse texto aqui é extremamente profundo e caberia muitas discussões aqui, o que acontecerá, como acontecerá, né? Mas nós pensaremos rapidamente nisso, nessas duas coisas, né? Como acontecerá e como esperar por isso. Apenas essas duas perguntas: como acontecerá e como esperar. Primeiro, como acontecerá é uma pergunta que a gente mais quer respondido. Como vai ser a vinda de Jesus? Gente, que dia que vai ser? Inclusive já teve muita gente que premeditou o dia. Você sabia disso, né? Teve gente que colocou, temos lá eu esqueci o primeiro nome dele, mas é Miller o sobrenome, que premeditou o dia que Jesus voltaria. Todo mundo foi até uma colina e ficaram esperando que aquele dia Jesus voltaria, e não voltou, né? Temos o famoso bug do milênio. Todo mundo aqui, talvez fora as meninas mais novas ali, mas todo mundo aqui passou pela virada do milênio. Gente, que frenesi foi aquilo. Agora o mundo vai acabar. Ainda tinha gente que falava de um versículo bíblico inexistente: do 1000 chegarás, ao 2000 não passarás, né? Talvez você tenha ouvido isso, né? Então vai ser no ano 2000. Com certeza, ano 99 acabou com tudo, porque do 2000 não chegarás. A gente fica na esperança de encontrar alguma fórmula do dia do Senhor. Vai ser no dia 20 de outubro de 2023, então, irmãos. Amanhã, né? Opa, se prepara. Não, irmãos, não há fórmula. Sabe por quê? Porque nesse como acontecerá, a resposta mais importante aqui é um não. Não. Como não? Não sabemos. O dia do Senhor virá como um ladrão na noite. Que horas que o ladrão vem? Que horas que o ladrão vem na noite? Especialmente o horário que ninguém está esperando, né? Porque imagina se o ladrão ligasse para você e dissesse assim: fulano, eu vou passar aí na tua casa, tá bom? 2:30 da manhã, beleza? Combinado? Esteja dormindo aí, guarda o cachorro, tá? Porque eu não quero incômodo, né? Não, ladrão não avisa. E é interessante, né? Como o Senhor aqui, o dia do Senhor, é comparado a um ladrão na noite. É claro que a Bíblia isso é apenas metafórico, ilustrativo, né?
Mas a primeira grande resposta é um grande não. Perguntaram para Jesus quando seria, e ele disse: não cabe a mim saber, só o Pai. O próprio Jesus, pelo menos creio eu, aqui na terra, né, resguardou-se de saber, ou destituiu-se da possibilidade de saber. Portanto, o como acontecerá começa com não sabemos, virá como ladrão da noite, sem avisar, a tal ponto, irmãos, que todos os sinais são sinais, na verdade são lembretes da vinda de Jesus, são lembretes. A guerra em Israel é um sinal? Creio eu que sim. A guerra da Rússia e da Ucrânia é um sinal? Creio que sim, mas são lembretes, não são marcas cronológicas. Olha, aconteceu a quinta guerra, acabou, viu? Chegou na 10ª, da quinta chegarás, na 10ª não são marcas cronológicas, mas são sinais. Todas as vezes que acontecer isso, guerras, rumores de guerras, terremotos, é o próprio Jesus que diz isso. Ele diz que não é o momento da vinda, mas que é para a gente preparar o nosso coração. São sinais de que a noite está aí, que o ladrão pode aparecer, que a gente tem que se preparar. São lembretes para o nosso coração, que é falho, que é pequeno, que é incapaz de entender todos os planos de Deus, e que algumas coisas Deus não nos revela cronologicamente, talvez pela nossa incapacidade, porque Deus não quis assim, quem sabe porque a gente endoidaria, sei lá por quê, mas Deus resolveu não colocar essa informação no nosso coração, mas Deus resolveu colocar sinais, lembretes, e quando a gente olhasse para isso, a gente lembrasse que a nossa morada não é aqui, e que Ele vai vir, que Ele vai buscar a igreja, e que é para a gente ficar bem atento, como as virgens prudentes, e não como as virgens loucas, que esqueceram de esperar, esqueceram de se preparar para a chegada, e aí quando tardou, não estavam preparadas. Esses são lembretes profundos para o nosso coração. Existem alguns outros detalhes desse como acontecerá. A primeira é virá como ladrão da noite, ou seja, não sabemos. A segunda é que haverá paz e segurança. Aqui há algumas interpretações. Uma delas é que haverá um momento de total paraíso na terra. A economia vai bem, vai tudo bem, paz e segurança. Outros já dizem não, é apenas uma descrição de como o mundo estará. O mundo vai estar totalmente despreocupado com a vinda de Jesus. Vão achar que estão seguros, em paz, estarão bem nesta vida aqui. Independente, irmãos, de como nós aplicarmos isso, a ideia é que o mundo não estará preparado. O mundo estará com o coração bem tranquilo nessa existência aqui. Talvez como aquele homem louco que teve uma colheita esplendorosa, e pensa numa paz e segurança, que teve que refazer os seus celeiros para caber toda a sua colheita, mas aí Jesus chama ele de louco, é Jesus quem chama, né? Hoje mesmo o Senhor vai pedir a tua alma, e o que tens para onde vai? Esse homem é louco porque ele não se preparou, e assim é este mundo está enlouquecido. E outra coisa mais, do como acontecerá, só mais uma, né? É que haverá tribulações, e essas tribulações devem gerar, pasme, alegria em nosso coração. Sério? Não, a gente não deve se alegrar, irmãos, com as dores dos outros. Ah, que bom que estão sofrendo. Não. Mas aqui fala, veja o detalhe: sobrevirá tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher que está grávida. As dores de parto de uma mulher grávida são coisas boas ou ruins? Responda rápido. É bom ou ruim? Exatamente. É bom porque o filho está vindo. Mas eu acho que nenhuma mulher vai dizer: oh, que delícia aquelas dores de parto. Olha, né? É bom ou ruim? É ruim, mas aponta para algo bom. Então é bom no final das contas. É estranho pensar isso, né? Mas é exatamente essa ilustração que a Bíblia traz para a vinda de Jesus. Dores de parto é tribulação que gerará alegria. É ruim, mas anuncia algo bom. É assim, irmãos, é assim que eu creio que a igreja tem que olhar para o mundo. Não para o mundo pecador nesse sentido, mas olhar para a história como dores de parto. Ou seja, a igreja não perde a esperança. Assim como uma mulher que está grávida de 9 meses, quando começa a sentir as contrações, ela não fica desesperançosa. Ai meu Deus, agora minha vida acabou porque começou a doer minha barriga. Não, ela sabe o que vai vir. Percebe? É assim com a igreja de Cristo.
O mundo está em contrações, mas são dores de parto. Por quê? Porque virá, essa é a ideia, virá algo mais, algo bom, que é a vinda do Senhor Jesus, que o apóstolo Paulo chama aqui de dia do Senhor. Ele emprega esse termo dia do Senhor, aliás, porque ele está fazendo uma conexão com os profetas do Antigo Testamento. Aqui vale mais um detalhe. O que era o dia do Senhor no Antigo Testamento? Outra coisa maravilhosa, muita coisa a ser dito, mas basicamente o dia do Senhor era o dia da vinda, que o Senhor chegaria e julgaria todos. Então os profetas falam que o dia do Senhor é um dia de dividir as nações, dividir as pessoas, porque é um dia de julgamento e um dia de livramento. Você pega os profetas, por exemplo, o Miqueias lá que nós estudamos, Isaías, Joel, quem fala muito sobre o dia do Senhor, parece até estranho ouvir, porque eles falam de julgamento, de dores, mas de repente falam de livramento. O que eles estão falando? Eles estão dizendo, irmãos, que o dia do Senhor será um dia de separar o joio do trigo, como Jesus diz. O dia em que alguns serão julgados, muitos, e outros serão livres, porque esse será o dia do Senhor. Para nós, a vinda do dia do Senhor, a espera é dores de parto, tribulação, mas quando Ele vier, nós seremos livres. Quando Ele vier, nosso coração estará certamente com Ele, libertos de todo pecado, de todo mal. Então, como acontecerá, irmãos? Eu não sei se essa resposta é meio ruim, mas nós não sabemos como acontecerá. Não há uma cronologia, não há uma fórmula mágica, não há um contar pontos para chegar e chegamos ao máximo. Não, acontecerá no Kairós de Deus. A diferença entre Cronos e Kairós é que o Cronos é um tempo cronometrado, por isso cronômetro, cronometrado. A hora 1 vem depois da 2, que vem depois da 3, mas o Kairós é o tempo de Deus quando Ele quiser realizar. Portanto, é no momento dele. Para nós, a gente sabe que virá quando o mundo não esperar, e esperamos que a igreja esteja atenta a isso. Esperamos que nós estejamos atentos, vigilantes. E será o segundo ponto, como esperar, O primeiro é como acontecerá, e depois Paulo fala como que a gente espera então esse dia do Senhor. Então não será no Kairós de Deus, será dia do Senhor para julgamento e livramento. E esta é a verdade, talvez uma das verdades mais profundas que nós podemos ter certeza, que virá, o dia do Senhor virá. Assim como na época de Jesus, as pessoas esperavam um Messias diferente, outros não esperavam, e Ele veio. Então Ele virá em sua segunda vinda, O dia do Senhor acontecerá plenamente. E como esperar então? Como esperar? Se a gente não sabe, se a gente não sabe o dia que vai ser, como ser aquelas virgens prudentes e não as virgens loucas? Irmãos, eu parei um pouquinho para refletir nesse texto aqui, e foi surpreendente para mim, porque Paulo foge de todo esse imediatismo que nós temos, Eu pelo menos sou assim, talvez você seja também, Eu espero que cada vez menos, mas eu ainda sou assim. Eu vejo alguma notícia falando, pronto, Jesus já está voltando aí, é amanhã, meu Senhor amado. Final de semana que vem não passa, A gente tem esperança que Ele volte na nossa geração. Todas as gerações eram assim, inclusive a do apóstolo Paulo, que esperava, quando ele dizia sobre a vinda de Jesus, ele falava, os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. Sabe por quê? Porque Paulo acreditava que Jesus ia vir na geração dele. Então não há problema nenhum em crer que Jesus virá na nossa vida, em nossa geração. Porém, existe esse porém tão grande, desse imediatismo. Mas o apóstolo Paulo está descrevendo algumas coisas aqui, que eu acho que nos ajudam a entender como esperar da maneira certa. E a primeira delas é esperar na transformação do nosso coração. Veja o detalhe aí, coloque na tela aí, fazendo favor, verso 4 e vou até o 7. Vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas. Não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão. Verso 5. Todos vocês são filhos da luz e filhos do dia. Não pertencemos à escuridão e à noite. Até aí, na verdade, pode falar o próximo, fiquem atentos, não durmam. Mas esses primeiros dois versos, 4 e 6, Paulo está mostrando, irmãos, a condição do coração dos Tessalonicenses, ou da igreja de Tessalônica. Então, quando ele fala da vinda do Senhor, ele não fala de uma informação. Gente, vamos tentar encontrar aí a data certa. Não,
ele está falando sobre coração. Por quê? Porque ele está mostrando a condição dos irmãos. Vocês não estão na escuridão a respeito dessas coisas. Apesar da gente não saber o dia, a hora, a data, a gente não vive mais na escuridão. Quem vive na escuridão é o mundo. Vocês agora são da luz, filhos da luz e filhos do dia, e não pertencem mais à escuridão. Não diz respeito então, irmãos, a uma informação privilegiada. Diz respeito agora a uma condição restaurada. Como esperar o dia do Senhor? Na transformação do meu coração. Como esperar o dia do Senhor? Na quietude, no quarto, em oração, na leitura paulatina da palavra, para que a palavra vá sendo introduzida no meu coração e vá brotando esta fé que pode ficar firme mesmo no meio das tempestades e das ventanias dessa vida. É assim, lembrando da nossa condição e desejando que o nosso coração vá sendo trabalhado e transformado por Deus, até que a gente possa dizer: eu sou do dia. Pode estar à noite, as trevas, a guerra pode estar no Brasil, espero que não chegue, pode ser que chegue, mas a gente diga: eu sou do dia. Por quê? Porque o meu coração foi transformado, o meu coração foi moldado conforme o caráter de Jesus, conforme a quietude que havia no coração de Jesus, que dormia num barquinho que dava para afundar. Jesus que ia orar ao Pai quando as multidões se agitavam, que quando estava sendo crucificado, apesar de toda a dor, certamente ele ainda tinha capacidade de estar em quietude, em silêncio interior. Por que eu sei disso? Porque ele perdoa as pessoas que fazem isso. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele olha para João e para Maria e diz: eis aí teu filho, eis aí tua mãe. Quantas palavras de Jesus foram ditas naquele momento de maior sofrimento, porque parece que o coração dele ainda havia quietude, parece que ainda havia uma reserva, né, de presença de Deus ali, de busca do Senhor, de trabalhar, de agir do Senhor na vida dele. Portanto, como a gente espera a vinda do Senhor? Com o coração sendo transformado dia após dia. Não tem como. Creio eu que é assim, uma das coisas, né, que enche o óleo lá da vasilha das virgens prudentes, né? A segunda coisa, irmãos, na mudança do hábito, na mudança do dia a dia. Hábito aqui eu quero dizer da conduta diária, né? Das disciplinas, do devocional. Por quê? Verso 6: fiquem atentos, não durmam como os outros, permaneçam atentos e sejam sóbrios. À noite as pessoas dormem e os bêbados se embriagam, mas nós que vivemos na luz devemos ser sóbrios. Então Paulo agora vai dizer: fiquem atentos e sejam sóbrios. Sobriedade tem a ver com o dia a dia. A diferença, qual que é o contrário do sóbrio? É o ébrio, é o que se embriaga. O sóbrio é aquele que tem no seu dia a dia, na sua rotina, a capacidade de estar bem, com as suas faculdades mentais bem organizadas. A igreja, irmãos, é a instituição mais sóbria, ou deve ser a instituição mais sóbria que existe no mundo, que consegue discernir os tempos, enquanto o mundo parece que está embriagado, porque às vezes parece mesmo, enlouquecido, a igreja continua sóbria. Mas como que a gente faz isso? Parece que é um indicativo aqui, nessa rotina, nesse hábito de buscar a presença de Jesus. Não há uma grandeza como a gente imagina. Vamos ser sóbrios, vamos esperar a vinda de Jesus, como eu falei, colocando a data certa. Vamos esperar a vinda de Jesus, tomando o poder de tudo. Agora, né? Não. Vamos esperar a vinda de Jesus com o nosso coração na presença dEle e com o dia a dia de sobriedade, de vigilância, de atenção. Fiquem atentos e sejam sóbrios. Você está atento? Você está atento ao seu coração? Você está atento à sua rotina de busca do Senhor? Você está buscando ao Senhor, porque é isso que te fará esperar a vinda de Jesus da maneira correta. No coração quieto, creio eu, está a sobriedade, na quietude do coração. Portanto, na oração, na palavra, no cultivo da presença de Jesus, no jejum, na meditação, que não é uma meditação de esvaziamento, como em outras religiões, mas é a meditação na palavra de Deus, no memorizar das Escrituras. Em tudo isso é construído em nosso coração esse hábito, essa capacidade de cultivar a presença de Jesus e de ter sobriedade. Então o mundo pode estar louco, a gente tem a nossa voz, certamente,
mas nós permanecemos sóbrios. O mundo não está sóbrio, irmãos, mas nós estamos, e espero que você esteja também. Isso diz respeito, creio eu, a cada um de nós e a nós como igreja, que olha para este mundo e ainda consegue enxergar que Jesus é Senhor sobre tudo e que Ele virá. Terceira coisa do como esperar é no revestimento do poder de Deus. Poderia ter usado outros termos aqui, mas o que eu quero dizer é o que Paulo descreve aqui sobre a armadura. Olha, protegidos, verso 8, pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. Aqui, irmãos, aparece novamente a armadura do cristão. Por que novamente? Na verdade, em primeiro, porque Tessalonicenses foi escrito antes de Efésios. Lá em Efésios, Paulo trabalha mais essa temática. Você lê a partir do verso 10, de Efésios 6, revestivos toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo e várias outras coisas. Naquela armadura de Deus tem a couraça da justiça, o próprio capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, enfim, escudo da fé. Mas aqui só há 3 coisas. Parece que Paulo está elaborando essa ideia, ou, creio eu ainda mais, que para a igreja de Tessalonicenses era necessário dizer apenas isso. Quais são essas 3 coisas do poder de Deus? Fé, esperança e amor. Percebe aí? A armadura da fé e do amor e o capacete da esperança, que ele vai retomar lá em 1 Coríntios 13, Permanece, pois, a fé, a esperança e o amor, dos quais o maior é o amor. Paulo está, creio eu, dizendo, revistam-se do que é do poder de Deus, da virtude de Deus. Como que a gente espera a vinda de Jesus, irmãos? A gente espera se revestindo do caráter de Cristo, se revestindo do fruto do Espírito, da armadura do cristão, ou seja, no cultivar o poder de Deus e a vida do Espírito em nós. Quando nós estamos nutridos de Cristo Jesus, andamos no Espírito, quando o fruto do Espírito começa a trabalhar em nós, quando nós vivemos e correspondemos aos dons que Deus nos dá no dia a dia, exercemos esses dons, nós estamos, pela graça de Deus, sendo revestidos desse poder e munidos dessa espera. A gente pode encontrar alguns nomes, alguns exemplos na Bíblia que estavam revestidos do poder de Deus, e que não na vinda de Jesus, porque Jesus ainda não veio na sua segunda vinda, mas que na ida deles para Jesus, eles estavam firmes. Você lembra lá do Estevão, o primeiro diácono, que foi morto? Estevão é apedrejado, e quando está sendo morto, ele vê Jesus em pé à direita do Pai. Eu acho muito maravilhoso essa visão, porque parece que Jesus está pronto para recebê-lo, está em pé. Estevão estava revestido do poder de Deus, e quando ele estava sendo apedrejado, ainda assim, ele foi guardado, não na vinda de Jesus, como eu disse, mas na ida dele para Jesus. Por que não dizer que esse também é a nossa forma de esperar, sendo revestido diariamente? Irmãos, e eu posso dizer mais uma coisa: quem não está sendo revestido da fé, do amor, da esperança, ou seja, da armadura de Deus, está sendo revestido de outra coisa. Está sendo revestido de informação deste mundo, de ansiedade, de medo, de temor, de incapacidades, de desesperança, de falta de amor, porque os tempos têm trazido uma falta de amor. Aliás, a palavra diz que esfriaria sim o amor, É uma falta de amor para todo lado, mas quem está esperando no poder de Deus está sendo revestido disso. Aí a pergunta, você está sendo revestido disso? Fé, esperança e amor? Relembrando então, como esperar? Na transformação do coração, ou seja, na presença de Jesus, entendendo quem nós somos, da luz e não da noite, do dia, e não da noite nem das trevas, na sobriedade do dia a dia, cultivando a presença de Jesus. Sobriedade tem a ver com rotina, com todos os dias não estar ébrio, estar atento, vigilante. Então, ser vigilante na presença do Senhor, buscando a Ele, no cultivo do poder de Deus, no revestimento da fé, da esperança e do amor. E como esperar então ainda mais? Qual o último ponto aqui que eu creio que é claro aqui? Versos 9 a 11. Agora vem a obra de Jesus, porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sua ira sobre nós. Cristo morreu por nós, para que quer estejamos despertos, quer dormimos, vivamos com Ele para sempre. Portanto, anime e edifiquem uns aos outros. Irmãos, como que Paulo finaliza isso?
essa esperança da chegada, vocês estão esperando, vocês estão alicerçados, é na obra de Cristo Jesus, é na obra, assim todo o restante faz sentido. Eu vejo isso como o final de um filme, sabe o final do filme, de uma história, de um livro, que chega no final e você fala, agora entendi porque todo o restante parece ser isso. Então, como ter um coração e uma identidade sendo da luz, como viver sobriamente, né? Como revestir-se da armadura de Deus, olhando para Jesus, como autor e consumador da nossa fé, como a rocha inabalável, como aquele para o qual a sua obra nunca será desfeita, o alicerce da igreja, o fundamento da fé, o Senhor dos senhores, aquele pelo qual o mundo está sendo convergido, como diz Efésios 1:10, aquele que é o primogênito de toda a criação, o princípio e o primogênito dentre os mortos também. Então ele é o primogênito de tudo que existe, né? Aquele do qual foram feitas as coisas visíveis e invisíveis no céu e na terra, do qual todos os tronos, dominações, nomes, potestades estão ajoelhados diante dele, aquele do qual toda língua vai confessar e todo joelho vai se dobrar. A nossa esperança, irmãos, está na obra de Cristo, é nele que nós estamos fundamentados. Portanto, quando a gente vê notícias de guerra, rumores de guerra, pestes, como passamos aí a Covid e tantas outras coisas, o nosso coração se desespera apenas até o momento da gente lembrar de Cristo, porque é na obra dele que nós estamos firmes. Por que nós vamos ser salvos? Porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem como enfatizar isso mais firmemente, não tem. Portanto, como esperar? Esperar na obra de Cristo. No final das contas, é a graça de Cristo que nos salvará. Isso não deve fazer com que a gente deixe de lado, né? Não deve fazer com que a gente pare de ser sóbrio, vigilante, atento, não. Pare de se revestir da fé, da esperança, do amor, não. Mas isso nos dá uma esperança inabalável. Por isso, creio eu também que lá o Estevão estava morrendo e glorificando Jesus. Por isso que muitos estão servindo a Jesus com alegria, em dores, em tribulações, mas esperando, porque uma hora as dores de parto vão terminar, porque é certo, se Ele ressuscitou, é certo que nós ressuscitaremos com Ele. A palavra que me dá muita esperança, lá em 1 Coríntios 15, Paulo fala sobre a ressurreição, né? Irmãos, eis que a última trombeta soará, os mortos estarão incorruptíveis, nós seremos transformados. Ele trabalha o tema da ressurreição. Convém que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e tudo isso alicerçado em Cristo. Aí ele termina no verso 58 dizendo: sejam então firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Como que o nosso trabalho não é vão no Senhor? Por causa da ressurreição de Jesus, por causa da obra de Jesus, o nosso trabalho não é vão no Senhor. E aí nós entendemos o verso 11 daqui de 1 Tessalonicenses 5. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros como têm feito. Como se animar? Sabendo que o dia do Senhor virá. Ele virá. E isso é certo, mais certo do que todas as outras coisas. A notícia de amanhã pode falhar, mas a vinda de Jesus não. O céu e a terra vão passar, né? Mas a palavra do Senhor não. Portanto, seja transformado no seu coração, ande em sobriedade, revista-se da armadura de Deus e confie na obra de Cristo. Quando você não tiver mais nada do que confiar, quando você não tiver mais capacidade de confiar nem em si mesmo, olhe para Cristo. Porque assim como a serpente foi levantada no deserto, e aqueles homens lá no deserto, quando eram picados, olhavam para a serpente e eram curados, a nossa desesperança é curada quando a gente olha para Cristo, crucificado e ressurreto, todo poderoso, à direita do Pai. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, porque nós temos certeza da sua chegada, e nós esperamos essa segunda vinda, Senhor, como a noiva aguarda o noivo. Nós esperamos, cantando junto com o Espírito: ora vem, Senhor Jesus. Nós olhamos para os acontecimentos, guerras, rumores de guerras, pestes, e nós não sabemos, Senhor, se isso é sinal de que chegará logo ou não, mas sabemos que são sinais, são lembretes para o nosso coração. Portanto, nos mantenha firmes em Ti, Senhor Jesus, nos mantenha alicerçados no Senhor, me faz ser sóbrio, vigilante, Senhor, que esses pecadinhos que nós cultivamos no nosso coração sejam arrancados, porque isso não é sinal de sobriedade nem de vigilância. Senhor, que a preguiça que nos retira da Tua presença seja aniquilada, porque também não é sinal de vigilância.
Seja cultivado em nós o poder de Deus através da fé, da esperança, do capacete da esperança da salvação, especialmente do amor em Ti, Senhor, e aos outros, em nome de Jesus. E que não paremos de olhar para Cristo, que os nossos olhos não se desviem de Cristo, porque quando Deus resolveu nos salvar, Ele resolveu nos salvar por meio de Cristo Jesus. Portanto, é no Senhor que temos a salvação. Não é do jornal que está passando agora, não são das notícias ao redor do mundo, não são dos governantes, mas é da obra de Cristo. E esta obra de Cristo, que foi premeditada antes da fundação do mundo, cumprida há 2000 anos atrás, é verdadeira, é graciosa e chegou até nós, aos nossos corações, e nos acompanhará na eternidade, Senhor. Nós Te louvamos por isso, nós temos esperança no Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.